Salve, fiel torcida, chegando para mais um vídeo de pós-jogo aqui no Fala Coringão. Hoje vamos falar sobre a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo, ative o sininho para receber notificações quando a gente posta vídeo novo. E, é claro, se inscreva no canal. Além disso, siga o Fala Coringão nas outras redes sociais. Fechou? Vamos falar sobre o jogo de Itaquera primeiro, o jogo ontem lá na Química Arena. Cara, para mim, a partida do Corinthians ontem foi horripilante. Foi horrível. O Corinthians conseguiu ser pior do que no jogo de Porto Alegre. Time sem ideias ofensivas, sem repertório, não conseguia criar nada. O jogo estava muito confortável para o Internacional, que sequer tomava susto, sequer era pressionado lá na sua área de defesa. A única estratégia do Corinthians foi cruzar a bola na área e ver o que dá. Essa foi a estratégia do Corinthians. Além disso ter me incomodado, o que me incomodou foi a postura dos jogadores, que trataram o jogo de ontem como se fosse qualquer outro da temporada, como se fosse um jogo festivo de final de ano. Cara, pelo amor de Deus, em que mundo vocês estão? Ontem era para ter entrado e dado sangue, deixado a vida lá dentro. Mas a postura de vocês foi ridícula. Jogadorzinho mimado, jogadorzinho preguiçoso. Não é porque ganhou um título ano passado, ganhou outro esse ano, que tem que jogar de qualquer jeito agora. Meu irmão, quando vocês ganham, a cobrança vai ser em dobro, porque você joga um sarrafo lá em cima. Aqui no Corinthians é assim. Não tem essa de gratidão eterna não, irmão. Ganhou, beleza, parabéns, não fez mais que obrigação. Agora é outro ano, nova temporada, a gente quer ser campeão de novo. Mas para vocês tá tudo certo, tá tudo tranquilo. A eliminação no início do ano no Paulistão foi vergonhosa, porque também jogaram o jogo assim, de qualquer jeito. Postura ridícula naquela partida contra o Novo Horizontino. E agora uma eliminação vexatória na Copa do Brasil. Se já não bastasse a postura covarde no jogo de ida lá em Porto Alegre, quando tinha a posse de bola e não sabia o que fazer com ela nos pés, ontem na Neoquímica Arena foi novamente preguiçosos e não lutaram pelo resultado. Não deram sangue para reverter a partida e foram merecidamente eliminados. A postura covarde do Corinthians fez com que parecesse que esse time do Internacional é bom, mas é um time muito limitado. Só que os caras estavam com mais vontade. E quando você tem um time com vontade contra um time que não tem vontade, não tem repertório ofensivo, está desorganizado, não tem estratégia, não tem tática, é óbvio que o time que está minimamente organizado e com vontade, eles vão ganhar. Então, de fato, o Corinthians não merecia ficar com a vaga por um conjunto de fatores, mas essencialmente a postura dos nossos queridos guerreirinhos, dos nossos queridos jogadores. E aí aqui, vamos entrar em 1 a 1 praticamente. Seu Hugo Souza, a temporada do goleiro do Corinthians é ridícula. É ridícula. Está muito abaixo do que ele pode entregar, tomando gols totalmente defensáveis. Para mim, o primeiro gol do Internacional lá no jogo de ida, o Hugo falha. Ontem no gol do Bernabé, em Itaquera, o Hugo falha. Aquela bola vai no Hugo, amigo. Por mais forte que o chute vai, ele tinha que ter defendido. Não acho que seria um milagre se ele defendesse, como eu tô achando que foi uma falha. Claro, não foi um frango, mas foi uma falha, errou. Hugo, cara, sabe o que você tem que fazer? Dar menos entrevista, ficar quietinho, treinar mais e fazer o seu. A gente sabe do seu potencial. Não adianta você falhar como você falha nas partidas, em entrevistas e dar declarações completamente descabidas e achar que tudo vai ficar bem. Às vezes o melhor que se fazer no momento é se resguardar. E tá tudo certo. Outro perna ontem também que não jogou nada. Mateuzinho. Aí vem falar, nossa, espero que no final do ano vou estar no meu modo Prime. Que modo Prime, querido? Tu não jogou nada. Tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Pega os lances do Mateuzinho. Ou era um cruzamento no primeiro pau, ou era um cruzamento do outro lado na linha de escanteio. Andando em campo. Uma vergonha. Uma vergonha. Assim como o senhor Rodrigo Garro, que não jogou novamente nada, correndo todo errado dentro de campo, errando tudo que tentava. O Corinthians precisava muito dele, porque não tinha Yuri Alberto, não tinha Memphis Depay, não tinha um Zaccaria. Então o Garro ele se tornou peça-chave para o sistema ofensivo do Corinthians funcionar. E ele não existiu, nem no jogo lá da ida, nem no jogo de volta. Aliás,
o pós-Copa do Garro é muito ruim e muito abaixo do que ele vinha produzindo quando o Diniz chegou no Corinthians lá um pouquinho antes da parada para a Copa. Enfim, eu queria falar desses três em específico porque ontem a postura deles, além dos outros, me incomodou muito. Não só no jogo de ontem, como nos últimos. Fechou? E aí, rapaziada, fazendo um apanhado geral sobre a eliminação, vamos às caças bruxas, né? Então, para mim, o principal culpado dessa eliminação do Corinthians na Copa do Brasil é o presidente Osmar Stabile, que com sua incompetência e com sua falta de planejamento não conseguiu renovar com o Memphis Depay por pura politicagem e entregou um gramado podre na volta da Copa do Mundo que lesionou 2 jogadores do Corinthians. A lesão do Zacarias está completamente atrelada ao gramado e eu tenho certeza que do Yuri também, tá? Porque daquele jeito que ele cai todo esquisito, parecendo que estava forçando para não cair naquele pasto, ele se machucou por isso, tá? Aqui a gente pode discordar ou não, mas eu acho que esse gramado teve uma influência na decisão do Yuri. Então o senhor Osmar Stabile e sua diretoria incompetente, Armando Mendonça, eu nem vou colocar o Marcelo Paes no balaio, porque eu acho que ele pode estar tentando fazer o dele, mas ainda assim poderia fazer mais, tá? Enfim, eles e a turminha da política lá do Parque São Jorge contribuíram para o Corinthians ser eliminado na Copa do Brasil. Porque no momento mais importante da temporada, no confronto eliminatório, a gente não tinha à disposição dos nossos principais jogadores, que é Yuri Alberto e Memphis. A incompetência e a politicagem do Corinthians conseguiram nos tirar de uma competição. E no momento mais crucial da temporada, a gente pode não ter ambos para a Libertadores, para o mata-mata da Libertadores. O Yuri pode voltar, se voltar, né, no jogo de volta contra o Rosário em Itaquera, e o Memphis ainda está nesse impasse de renovação, pelo menos até o momento do vídeo, nada de anúncio. E curiosamente, nessa sexta-feira, dia 7 de agosto, se encerra o prazo da Conmebol para inscrição de novos jogadores nas oitavas da competição. Eu não sei como fica a questão do Memphis, porque obviamente ele já estava inscrito desde o começo do ano, mas não sei se quando o contrato muda, se tem alguma alteração, enfim. Mas mesmo assim, gente, se tiver ou não, se puder jogar ou não, já foi vergonhoso ele não ter jogado a Copa do Brasil, né? Então é isso. É vergonhoso a gente ter que chegar no confronto eliminatório e ter que depender do Pedro Raul no ataque, cara. É muito, muito vergonhoso, é feio, é nojento o que estão fazendo com o Corinthians, o que fizeram com o Corinthians, melhor dizendo. Ah, e para piorar, tem uma questão aqui também, tá? Que é Fernando Diniz. Não acho que ele seja o principal culpado dessa situação, mas ele teve um erro crucial, querendo ou não, na partida de ida. Quando ele coloca o Lingard no lugar do André, ele abre meio campo e toma os gols do Inter, né? Mas aí não é um erro, tipo assim, de incompetência, tá? É um erro de leitura de jogo, não deixa de ser um erro, mas aconteceu. Agora, como errou o nosso querido presidente, aí que pra mim é incompetência pura, porque é falta de planejamento. Cara, e ontem na partida, o que me incomodou do Diniz foi a falta de repertório ofensivo pro time. Parece que o Corinthians não treinou, porque a estratégia do Corinthians resumiu a cruzar a bola na área, caía na direita, bum, balão na área. Esquerda, bum, balão na área. Cara, não teve estratégia para furar a defesa do Inter. Uma triangulação, uma tabela, uma jogada, não teve nada. Então é isso, rapaziada. A gente, no momento mais crucial da temporada, a gente se despede de uma das Copas. Agora somente resta a Libertadores e o Brasileirão para o Corinthians. E a gente também morre com uma esperança de título, né? Agora só foca na Libertadores, que é claramente difícil pra caramba, porque a chave do Corinthians é um pouquinho mais pesada. Claro, não é impossível, mas era óbvio que a Copa do Brasil era uma chance mais acessível de título. O Brasileirão não dá nem pra comentar, né? Enfim. É isso, rapaziada. Temos, hein? Bom, deixe sua opinião nos comentários. Dá um like no vídeo para ajudar a gente. Se inscreva no Fala Coringão. Fechou? É isso. Uma pena, um descaso com o clube, um descaso que fazem com a gente também, torcida, que foi lá, fez uma festa linda. Ontem a atmosfera de Itaquera tava
Tava incrível, mas infelizmente não é a torcida que entra em campo. É esses jogadores preguiçosos que são comandados por essa diretoria incompetente. Não tem como dar certo, né? Enfim, fomos, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e siga a gente nas outras redes sociais. Tamo junto e até a próxima.